Que a palavra do Santo Evangelho oriente a nossa vida e perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, da pastoral da pessoa idosa da nossa Diocese de Barreiras, queridos irmãos e irmãs idosos, tanto do nosso lar dos idosos, como também de outros lugares da nossa cidade, queridos familiares que vieram também prestar a sua homenagem e oferecer o seu afeto diante do altar àqueles que já estão hoje diante de Deus. Deus é bom sempre. E a bondade de Deus, ela deve acontecer no mundo através de cada um de nós. Nenhum de nós é um acidente no mundo. Nenhuma concepção é fruto de um acaso. Mesmo que um homem e uma mulher não pensem na concepção, se ela acontece, Deus quis que aquela vida viesse ao mundo. Deus teve o trabalho de criar aquela alma, porque cada pessoa no mundo tem seu lugar e tem a sua missão. Às vezes uma criança que vive poucas horas transforma de uma forma definitiva a vida de um homem e de uma mulher que se tornaram pai e mãe naqueles poucos meses ou naquelas poucas horas. Uma pessoa que passa pelo mundo pode talvez nem ganhar os holofotes das redes sociais, pode não ter seu nome nas esquinas, nas praças, mas uma pessoa que foi vivendo a sua vida se desgastando, ano a ano, procurando fazer o bem, procurando cuidar da sua família, procurando ser uma presença amiga na vida dos outros, esta pessoa cumpre a sua missão. E o seu nome fica escrito no coração de quem com ela conviveu. E está escrito no livro da vida que Deus tem para nós. Por isso hoje, quando nós nos colocamos unidos ao Papa Francisco, nós vamos vendo esta atitude que o Santo Padre tem tido, de nos fazer como igreja, primeiro a igreja, nos recordarmos das pessoas. Ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres, para que a igreja celebrasse e se lembrasse dos irmãos e irmãs que vivem alguma carência, tanto material, mas os pobres também, afetivamente abandonados, os pobres espiritualmente, que ainda não têm a riqueza da fé. E agora ele institui, no dia de hoje, pela primeira vez, o Dia Mundial da Pessoa Idosa e dos Avós. Por que o Papa faz isso? O Dia dos Avós é amanhã, dia de Santana e São Joaquim. Mas nem toda pessoa idosa é vovô ou vovó. E hoje em dia, nem todo vovô e vovó é pessoa idosa. Por isso o Papa quis unir hoje, para que nós pudéssemos refletir sobre esta realidade, da herança que as gerações trazem, da importância das crianças, dos jovens, conviverem com as pessoas que já têm uma maturidade na vida, que viveram as suas experiências de alegria e de sofrimento, e este encontro de gerações alimenta uns e outros. As nossas crianças e jovens precisam entender que eles não apareceram no mundo do nada, mas eles estão num mundo que foi fruto do trabalho de outros, antes
antes deles também. E os nossos idosos precisam entender que, por mais que eles já tenham feito e trabalhado no mundo, eles têm algo a oferecer para a sociedade. Eles têm um testemunho, eles têm uma presença afetiva que pode ajudar o mundo também a ser melhor pelo seu testemunho. Por isso o Papa Francisco nos chama a olharmos hoje, e ele quis enriquecer esse dia de tal forma que quem participa desta celebração, do dia da pessoa idosa e do avô e da avó, seja através da rede social ou presencialmente, se rezar pelas intenções do Papa, depois um Pai Nosso, Ave Maria, o Credo rezamos na missa, e no espaço de uma semana, buscar uma confissão, alcança indulgência plenária. Ou seja, os nossos pecados são perdoados. A indulgência plenária apaga as consequências dos pecados que já foram perdoados. De tal forma que no nosso passado nada exista, nem de erro, que já foi perdoado, e nem de consequência. Porque os tesouros do sacrifício de Cristo, as indulgências, vão cobrindo com amor de Cristo as marcas e cicatrizes do nosso desamor quando pecamos. O Papa quis isso para mostrar a importância deste dia. E a palavra de hoje nos fala justamente disso. O que Jesus no Evangelho fala para os discípulos que eles têm que fazer? Cuidar das pessoas. Jesus viu aquela multidão que vinha para ouvir a pregação. E Jesus, quando vê a multidão, Jesus não fala: vocês vêm cá só para rezar, agora o resto dos problemas de vocês resolvam sozinho. Comigo é só rezar. Jesus fala isso? Não. Jesus se preocupa com todas as necessidades. Jesus se preocupa com o que eles vão comer. Jesus se preocupa com o que eles vão ter no seu coração para curar as suas tristezas e as suas feridas. E no Evangelho Jesus pergunta para os seus discípulos, que hoje somos nós, o bispo, os padres, os diáconos, as religiosas, os leigos e leigas que compreenderam que a nossa vida é uma missão de amar e de cuidar, à luz de Cristo. Como vamos alimentar esse povo? E a resposta de Filipe é fazer conta. Tem gente que diante do primeiro problema já pensa em conta, já pensa em dinheiro. E às vezes a gente também. Quando chega uma pessoa necessitada perto da gente, a gente já pensa: será que eu tenho um dinheiro para dar? E às vezes nem é isso só que a pessoa deseja. Às vezes aquela conversa, aquela proximidade, aquela atenção, como já aconteceu comigo e com vocês também, de realmente uma pessoa se aproximar, a gente conversar e falar: eu não tenho nada para dar. E a pessoa dizer: mas tá bom, outro dia o Senhor me ajuda. Foi bom conversar. Então ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, né? Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Jesus nos mostra que quando a gente tem boa vontade, Deus vai mostrar o caminho. Se a gente tem a coragem de querer fazer, Deus vai revelar como fazer. Reparem que Jesus faz a pergunta para testar. Ele já sabe o que vai fazer. Ele quer saber se os discípulos estão dispostos a ajudar. Porque nosso Senhor precisa de gente que ajude. Nós precisamos de gente que ajude os outros. Gente para atrapalhar já tem demais no mundo. Nós estamos no mundo, meu irmão e minha irmã. Desde a criança recém-nascida até o idoso mais doentinho,
Nós estamos no mundo para amar e para cuidar. Uma pessoa entrevada numa cama ainda pode cuidar de alguém com a sua oração. Eu falo que a gente cuida das pessoas de 3 jeitos. A gente cuida materialmente, porque as pessoas precisam. Através da Caritas da Diocese, estamos distribuindo muitas cestas básicas, graças a Deus. Temos o lar dos idosos, temos a pastoral da pessoa idosa. A gente cuida das pessoas materialmente quando elas têm necessidades materiais. A gente cuida das pessoas afetivamente. Porque às vezes a pessoa não precisa de coisas, mas precisa de gente na vida delas. De um abraço, de uma conversa, de um aconchego, de uma proximidade. E é por isso que a gente abraça, agora não está podendo, mas quando pode. É por isso que não podendo dar um abraço, pelo menos a gente dá um toquinho. Para a gente construir proximidade. Porque a gente precisa disso. A gente cuida amando, elogiando, agradecendo as pessoas. Eu uma vez vi um card que me chegou, que eu achei muito bonito, né? Uma figura de um elefante diante de uma flor. E o elefante diz para a flor assim: muito obrigado. E a flor responde: mas eu não fiz nada. E o elefante fala assim: você existe. Obrigado por você existir. É tão bom que você exista. Cada pessoa existindo no mundo já é uma bênção. A gente aqui não sabe a história sobrenatural, espiritual de cada um. Tem gente que às vezes passou neste mundo, aos olhos do mundo, sem chamar atenção, e abalou o céu, com a bondade que teve, com aquilo que transformou a vida das pessoas, com a oração. Santa Teresinha foi a padroeira das missões sem nunca ter saído de dentro do Carmelo. E a gente cuida das pessoas espiritualmente, através da oração. Outro dia eu recebi uma mensagem, que é uma frase de Santa Teresinha, que dizia: lembrar de alguém já é orar por ela. Porque no momento em que eu recordei alguém, eu trouxe essa pessoa ao meu coração, à minha memória. Se eu estou em sintonia com Deus, eu já apresentei essa pessoa diante de Deus. Então a oração é gesto de amor. Quantas pessoas falam: eu rezo pelo Senhor. Quantas pessoas pedem: reze por mim. Reze pelo meu esposo, pelo meu filho. Nossa, mãe pedindo para os filhos, então é muito. Porque orar é amar. Santa Teresa de Ávila dizia: orar é tratar de amor com quem se ama. Então, hoje, por exemplo, esta missa é um ato de amor. Através dessa missa, quantos dos nossos familiares falecidos estão se salvando? Alguns que talvez estejam no purgatório, devido a algumas consequências, hoje estão ganhando o céu, porque nós estamos rezando por eles. Santa Mônica dizia para Santo Agostinho: onde o meu corpo vai ficar, não me importa. O que me interessa é que vocês se lembrem de mim no altar do Senhor, quando celebrarem a Eucaristia. Então, orar é cuidar. Desse jeito, então, a gente entende que a gente sempre pode cuidar de alguém. Se eu não tenho nada materialmente, eu posso dar afeto. Se eu não tenho possibilidade de estar próximo das pessoas no afeto, eu posso ter um pensamento e uma oração. Quando a gente quer, a gente encontra um jeito. Por isso, a pastoral da pessoa idosa não é uma ONG preocupada apenas com uma realidade da pessoa idosa, mas com a totalidade, com os direitos, com políticas públicas que valorizem os nossos idosos, que lhes deem condições de viver o seu lugar no mundo. Nós não somos objetos que, porque o tempo passou, somos encostados. Não. Cada um de nós tem o seu lugar. E a sociedade precisa
peitar isto, o lugar de cada um. Por isso nós temos a pastoral, para fazer esse trabalho de conscientização, inclusive na igreja. Onde estão os nossos idosos na igreja? Nós temos que pensar sobre isso. Então hoje a palavra de Deus nos guia, meu irmão e minha irmã, porque todos nós podemos colaborar de alguma forma. Eu agradeço a Deus a iniciativa da pastoral desta missa. Eu agradeço a Deus cada agente da pastoral da pessoa idosa nas paróquias e cidades que nós temos, e rezo para que agora, com essa pandemia, se Deus quiser, arrefecendo, as pessoas sendo vacinadas, já sendo mais possível estarmos juntos, nós possamos fazer a nossa pastoral crescer, florescer e aparecer no sentido de mostrar a sua missão. Que Deus nos ajude. O evangelho de hoje, a primeira leitura de hoje, fala que a gente não precisa de muita coisa. Santa Teresa de Ávila, um dia saindo do Carmelo, porque ela tinha terminado o trabalho, saiu com a trouxinha dela, uma irmã perguntou: Teresa, onde a senhora vai, irmã Teresa? E ela disse: a obra aqui está pronta, eu vou fundar um Carmelo, vou fundar uma outra casa para as religiosas. E a irmã perguntou: ó o Felipe aí, quanto que você tem de dinheiro? Porque para fundar uma casa religiosa é caro, você tem que construir, você tem que alimentar as freiras, como é que você vai fazer? Quanto que você tem? E ela disse: eu tenho 30 cruzados. 30 cruzados. E a irmã regalou o olho e falou assim: ô Teresa, mas 30 cruzados não vale nada. 30 cruzados não é nada, não. Resposta de Santa Teresa: Teresa e 30 cruzados não valem nada, não são nada. Mas Teresa, 30 cruzados e Deus são tudo aquilo que se precisa. Só nós, a pastoral da pessoa idosa, somos muito poucos. Mas com Deus nós somos tudo. E às vezes a pastoral é tudo que uma pessoa tem. É tudo o que uma pessoa precisa para redescobrir a sua alegria e o seu caminho. Que Deus nos ajude, meu irmão e minha irmã, neste dia 25, a tomarmos esta consciência, valorizarmos na nossa família os nossos idosos, valorizarmos na nossa sociedade e nos nossos ambientes de trabalho também. Quem cuida de alguém, cuida de Cristo. E se nós cuidamos de Cristo neste mundo, Ele cuidará de nós no mundo que virá. Nada é pequeno onde o amor é grande, nada é desperdiçado. Quando é feito no amor, com amor e para o amor que é Deus. Que hoje nós possamos fazer chegar a cada irmão e irmã que está nos acompanhando o fruto da nossa oração. E que cada um de nós se sinta chamado e convocado também para esta missão. Amém?